Boa noite, pessoal. Voltando aqui. Então, a query foi finalizada aqui, né, nesse caso. Lembrando que eu estou filtrando para uma única unidade de conservação, certo? Que é essa aqui, ó. Reserva Particular do Patrimônio Natural Uru. E o porquê que eu estou escolhendo ela? Estou escolhendo ela, pessoal, porque aqui lá naquele documento que eu coloquei para vocês, que eu comentei nos últimos vídeos, que eu gerei um estudo prévio, para as unidades de conservação. Para cada uma delas eu gerei um gráfico, certo? Considerando essas 6 classes aqui, essas 5 classes, perdão. Considerando somente essas 5 classes, eu defini elas como zonas de preservação, ou seja, peguei os dados do mapa biomas, aí eu filtrei para cada unidade de conservação, aí dentro dos dados de uso e ocupação lá do mapa biomas, eu filtro mais uma vez somente essas classes, uno todas elas por ano, calculo a área, comparo com a área total da unidade de conservação. Ah, claro que a unidade de conservação ao longo dos anos sofre alteração de área, às vezes aumenta, diminui e tal, mas nesse caso eu estou considerando como área padrão o dado lá do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, o dado mais atualizado que eu peguei lá na ocasião quando eu comecei o vídeo, beleza? Então, tendo isso, qual que é a ideia? Eu pegar como que estavam a taxa de ocupação dessas 5 classes em cada ano dentro de cada unidade de conservação. Então, pegando, por exemplo, aqui o Uru, eu tenho que 85, eu tinha essa taxa de ocupação aqui, correto? Aí 86, ela foi sofrendo uma alteração, foi crescendo, aqui teve um pico, pico aqui, diminuiu um pouco, mais um pico, diminuiu um pouco, mais um pico, diminuiu um pouco, e assim sucessivamente. Até que no final você pode ver que o valor aqui, ó, está acima do valor que estava lá na origem de 85. Ou seja, ao longo dos anos, considerando a área lá do Senuc e tal como referência, eu, nesse caso eu vejo que houve um aumento na taxa de ocupação dessas 5 classes aqui: floresta plantada, formação campestre, formação florestal, formação savânica e mangue, certo? Então, considerando essas 5 classes, ao longo dos anos de 85 a 2018, teve um crescimento. O que eu estou fazendo agora aqui no meu banco, que eu mostrei no último vídeo, a query corrigida e tudo mais? Eu quero replicar a tabela que dá origem a esse gráfico aqui, certo? Então, o que eu preciso ter na minha tabela? Eu preciso ter uma coluna com os anos, correto? Aqui, ó, de 85. Aqui deixa eu aumentar para facilitar a visualização. Aqui, agora sim. Eu tenho que ter uma coluna com os anos de 85 até 2018, que é o dataset lá do Map Biomas, ele fornece os de ocupação de 85 até 2018, mas qual a porcentagem de ocupação dessas zonas de preservação? Lembrando que as zonas de preservação são essas 5 classes aqui que eu defini, certo? Então eu preciso ter do meu dado isso, uma coluna com o ano e uma coluna com a taxa de ocupação dessas zonas de preservação em porcentagem, ou seja, o quanto que estava ocupado pelo tamanho total da unidade de conservação por ano. Então eu pego de 85, aí eu tenho que ter 86, 87, 88 e assim sucessivamente. Essa query aqui, pessoal, que eu montei, é minha query base, digamos assim. Ela é para uma unidade de conservação específica, correto? Aqui, ó, ela é para uma unidade de conservação específica, que nesse caso é a 152, a IDUCE 152, esse ID foi eu que defini, que representa a URU. Qual uma forma agora, pessoal, deixa eu copiar isso aqui, de eu adicionar os próximos anos aqui, ó. Eu tenho o ano e eu tenho a razão que eu calculei, certo? Então o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso copiar toda essa query aqui, na verdade eu coloco um union aqui, aí eu colo a query. Ou seja, eu tenho um resultado aqui, certo? Para o ano de 85, aqui, ó, a tabela que eu estou filtrando é a unidade de conservação vetor uso do solo 85. Deixa eu mostrar para vocês ela aqui, é essa tabela. Então, essa query está trazendo informações dessa tabela aqui, porque é do ano de 85. Aí eu quero fazer uma união com uma outra query que vai trazer informação de qual tabela? A tabela do ano de 86, aqui. Modifico aqui e modifico aqui. Simples assim? Nesse caso aqui do meu banco de dados, simples assim.
Porque cada tabela dessa, pessoal, apesar de ter dados de anos diferentes, a configuração delas, ó, quais colunas ela tem, qual o nome da coluna, tudo isso é sempre o mesmo. Eu padronizei, ou seja, cada tabela dessa, apesar de trazer a informação de um ano diferente, eu tenho dados de uso do solo para 85, 86, 87. Notem aqui, ó, que as colunas em si não mudam, ou seja, eu tenho a mesma informação, o tipo de informação, a quantidade, o nome das colunas é o mesmo em cada tabela. Então, se eu fiz uma query para o ano de 85 e eu utilizo também essa outra tabela aqui, ó, que é essa aqui, certo? Vetor UCS. Podem perceber na minha query que eu também utilizo essa tabela aqui, ó. Vetor UCS. Eu uso essa tabela, que é essa aqui, e eu uso a tabela de uso do solo, que cada ano tem uma tabela própria. Então eu montei a query para 85. Concordam comigo que essa tabela vai ser sempre a mesma? Para todo ano ela vai ser sempre a mesma, porque ela é a tabela que traz as informações da unidade de conservação em si, independente do ano. Traz o nome, traz a área que eu calculei, traz o ID UCS, traz a categoria, traz o grupo. As informações que ela traz são sempre as mesmas, independente do ano. Já essa informação aqui muda de acordo com a tabela. Só que o nome dos campos, ou seja, pessoal, o nome é que eu uso aqui na hora de definir a geometria, tudo, aqui podem ver que eu chamo BG1, que eu estou trazendo a coluna G1, certo? Dessa tabela. Só que o que referencia ela é o B. Se eu mudar aqui, ele vai continuar trazendo a geometria, só que de uma nova tabela, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu copiei, eu colei a query aqui, só que eu estou mudando agora a tabela para 86, que é essa segunda tabela aqui. Quando eu faço isso, pessoal, e mantenho o nome B aqui, o alias B, toda vez que eu estou chamando BG1, por exemplo, não é mais de 85, nesse caso, 86, correto? Aqui eu permaneço a mesma, altero aqui, porque isso aqui é importante, lembram que no último vídeo eu adicionei essa coluna ano para eu conseguir diferenciar os dados de 85 do dado de 86 e assim sucessivamente? Então, beleza. Modifiquei somente aqui o ano por 86. Confiro se aqui está 86, tem que ser exatamente o mesmo ano, né? Para não ter um erro na hora de plotar lá. Senão eu ploto uma informação errada. E eu posso executar essa query. Agora eu tenho o seguinte. Qual que era a taxa de ocupação dessas classes aqui, que eu defini como zona de preservação, no ano de 85, cadê aqui? Nessa unidade de conservação. E qual é a taxa de ocupação das mesmas classes na mesma unidade de conservação, mas agora em 86. Notem aqui, pessoal, que ela sofreu um crescimento, ó, foi de 68,95 para 69,01. Aí agora, como que eu continuo fazendo isso? Mesmo processo, pessoal. Eu venho aqui, coloco um union, copio essa query aqui, fiz para 86, beleza. Vamos colocar para 87. 87, 87. Notem que isso só é possível, pessoal, porque eu padronizei tudo. O nome das minhas tabelas são padronizados, o nome das minhas colunas são os mesmos entre as tabelas. Então, isso é importante se você quiser depois utilizar algo dessa maneira aqui que seja mais facilitado. Lógico, se você for entrar numa linha de utilizando um script em Python, você consegue definir isso aí em grupos, tudo certinho. Então você consegue ter uma maleabilidade um pouco maior, né? Aqui, como eu estou fazendo exclusivamente dentro do gerenciador de banco de dados, eu acabo um pouco engessado em algumas coisas e você tem que ter algumas formas de conseguir trabalhar. Uma que eu encontrei é essa, eu padronizo tudo no nome, no nome das colunas, quando a informação é a mesma, para eu evitar ter que ficar adequando sempre uma nova SQL quando eu precisar. Então eu deixo o mínimo necessário de edição de uma SQL para outra, que é o caso aqui, eu só preciso alterar o ano e o nome da tabela para eu já ter a informação de 87. Ó, 87 manteve, correto? E assim sucessivamente. Aí eu pego agora, copio isso aqui, repito o processo. Só que ao invés de 87,
Eu posso colocar 88, mas o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou colocar 2018. Vamos dar um salto, só para ter uma ideia do quanto que modificou. E executo aqui. Olha aqui, pessoal, 85, 86, 87, certo? Depois eu poderia até colocar um order by e ascendente para organizar isso aqui de forma crescente, de 85 até 2018, mas não é necessário. Depois lá na planilhas Google eu faço isso. Olha aqui, ó, 85 estava em 68,95 e 2018 foi para 87,46. O que bate aqui, ó, ele saiu de uma margem menor de 69 alguma coisa que eu ouvi te falar e foi até atingir 85 em 2018. Beleza? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou editar essa query fazendo o mesmo processo. Eu tenho os dados para 85, vou fazer os dados para 86, vou fazer para 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92. Vou editar aqui até ter todas essas colunas preenchidas, essas linhas preenchidas aqui, de 85 até 2018, beleza? No próximo vídeo eu já vou trazer isso aqui editado para vocês, porque daí eu vou carregar no meu QGIS e vou salvar em planilha e mostrar como que eu faço o processo daí no planilhas Google, beleza? Mas deu para entender o conceito aí, né, pessoal? Então, eu foquei todo esse trabalho até o momento foi para recortar os dados do mapa biomas lá para as unidades de conservação, conseguir extrair esses dados de uso do solo para cada um deles, certo? Para cada unidade de conservação. Lembrando que eu filtrei só para unidades na região sul, inteiramente dentro da região sul, que pegasse fora do Paraná ou fora de Santa Catarina, fora do Rio Grande do Sul eu excluí. Excluí também por questão de data, tem vários filtros que eu fiz ao longo da série de vídeos, correto? E daí tudo aquilo lá culminou nesse momento aqui, que eu tenho o meu banco de dados, com as unidades de conservação e o uso do solo por ano em cada unidade. E agora, nas SQL aqui, eu estou trabalhando para trazer essas informações que estão no meu banco agora, conseguir montar uma nova tabela. Se você manja de Python, você quer ir mais além, trabalhar outras formas, o R mesmo você consegue trabalhar. Você poderia lá dentro usar as ferramentas de plotagem gráficas que são muito boas do R, em Python tem muitas bibliotecas boas também. Tem N opções, o próprio Excel, se vocês quiserem ter mais familiaridade, depois vocês conseguem trabalhar e tal. Mas eu estou sempre mantendo aqui o foco, pessoal, das ferramentas mais básicas, digamos assim. Então, o QGIS é uma ferramenta base para a parte de geoprocessamento e geoprocessos. Tendo ela, o usuário consegue fazer muita coisa em GeoPackage, em Shapefile, em arquivo CSV, independente do formato, consegue fazer muita coisa com ele. E eu estou tentando aliar o banco de dados PostgreSQL também, que fortalece muito a estrutura de SIG, né, de Sistema de Informação Geográfica, porque você consegue centralizar as informações num banco único. Lembrando que eu uso muito mais como repositório do que banco em si, né? Eu não tenho toda a questão de controle de chave primária, chave secundária e tal. Não é um banco tanto para a escrita em si, é mais para eu arquivar todos os meus dados dentro do PostgreSQL e PostGIS e conseguir consumir eles de forma mais facilitada. E para a parte gráfica, eu vou usar uma ferramenta também mais comunzona, que seria o próprio Excel, mas eu trabalho com o LibreOffice, certo? E hoje, com essa questão de trabalho na nuvem e tudo mais, eu vou usar o Google, que o Google tem uma suite de ferramentas lá, que dentre elas tem as planilhas Google, certo? E lá você consegue também plotar gráficos e tudo mais e fica online para você acessar de onde você quiser. Então, quem tem uma conta Google já consegue logar lá e utilizar. Então, por isso que eu vou utilizar a Google Planilhas lá, beleza? Que foi inclusive o que eu utilizei para fazer aqui. Certinho, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou trazer essa query aqui pronta, pegando os dados de 85 até 2018. O resultado aqui também espero que vai estar pronto para eu poder exportar e trabalhar lá no Google Planilhas. A ideia é que eu gere um gráfico parecido com esse aqui, ó. Talvez a cor não vai ficar exatamente a mesma, tudo mais, mas esse gráfico foi gerado no Planilhas Google. Então, se eu acertar a cor, eu consigo formatar certinho, que nem está esse aqui. Para daí vocês terem uma ideia de como foi gerado esse aqui. Ah, vai finalizar daí a série? Não, porque agora, pessoal, esse aqui foi um estudo prévio e eu estou mostrando para vocês como replicar esse estudo prévio que eu fiz, certo? Só que o objetivo final mesmo meu é analisar
como foi o crescimento ou diminuição, né, nessa taxa de ocupação dessas classes ao longo dos anos nas unidades de conservação, também tentando comparar com o ano do decreto de criação de cada unidade, ou seja, a URU, quando que foi criado o URU? Se você vir aqui, ó, o ato legal é de 2011, certo? Cadê? Não, o ato legal. Aqui, ó, ano de criação 2004, certo? Então, o que eu quero fazer? Eu quero evoluir esse gráfico aqui, talvez colocar as classes separadas, não juntar as 5 classes em uma como eu fiz aqui, mas fazer todas as classes separadas. E aqui traçar uma linha no ano de criação. Nesse caso foi 2004, aqui ó, 2004, beleza, pá, traça uma linha aqui, e quem estiver vendo o gráfico vai poder ter uma linha divisória do ano de criação, aqui. Aí ele conseguiria avaliar como que era antes do ano de criação e como é depois do ano de criação. É esse o resultado final que eu quero chegar, beleza? Então, além desse vídeo, vai ter mais o próximo e vão ter mais alguns ainda. Essa série tá bem longa, mas eu tô, sinceramente, sem muita pressa para terminar ela. Quero fazer bonitinho. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado aí mais uma vez e um grande abraço.